Glórias a Deus, glórias a Deus. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Boa noite, igreja do Senhor, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Que bom que você veio oferecer a única coisa que Deus quer, é o culto. Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer os teus bens, Ele não quer as tuas propriedades, Ele não quer nada. O que Ele quer é você, é o culto que nós oferecemos ao Senhor, tá bem? Sejam bem-vindos. Nossa segunda parte, né? Não, 14ª mensagem do tema Como Vive um Salvo, e hoje nós vamos falar sobre não mais como meninos, não mais como meninos. Então vamos já diretamente para a palavra do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Você tem a tua Bíblia, prepare aí a tua Bíblia, prepare a palavra, abra aí a tua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, 1 de Coríntios 13, 1 de Coríntios, capítulo de número 13, versículos, vamos falar do versículo 11. Quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aonde estiver alguém nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, em o nome do Senhor. Desfrute dessa palavra, que ela é viva, e ela é eficaz, ela é poderosa. Essa palavra, ela não voltará vazia para nós. Então vamos lá ao estudo. Versículo de número 11 de 1 de Coríntios 13. Quando eu era menino, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Então ele está falando do tempo da imaturidade. Então até o apóstolo Paulo, escute isso aí é importante para aliviar a nossa carga de acharmos que a gente já nasce pronto, né? Já nascemos adultos espirituais e adulto também na nossa vida secular. Então Paulo também se considerou, num tempo de sua vida, ele se considerou ser um menino. Atitude, irmã, põe aí, não tem aí, você já localizou? Menino, localizou aí menino, o que significa menino? Quando localizar, pode soltar aqui. Menino, Paulo escrevendo, quando eu era menino, então ele está dizendo, o que quer dizer menino? Uma criança ou adolescente do sexo masculino, mas também pode se referir a um filho ou uma pessoa inexperiente. O sinônimo que é poderoso, né? Os sinônimos que são fortes. Sinônimo de menino: vem cá, garoto, vem cá, fedelho, criança, bem miúdo, eu chamo meu neto de miúdo, moleque, esse moleque é fogo, pequeno, pirralho. Olha que vergonha. O apóstolo Paulo, ele assume que um tempo da vida dele, ele foi um garoto, ele se comportou como um garoto, como um fedelho, como uma criança, como um miúdo, como um moleque pequeno,
e como um pirralho. Pode botar lá no versículo, irmão. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, já lemos o que significa, e ele diz, falava como menino, esqueci de fazer a pesquisa, ele falava, sentia e pensava. Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora, isso que é importante para nós. Quando cheguei a ser homem, então todos nós sabemos quando nós estamos na transição de sair da meninice para se tornar um homem. Não é que o homem não era homem. Ele não está falando que ele não era homem. Ele está falando que ele se tornou uma pessoa adulta. Essa palavra menino no original aqui quer dizer um adulto espiritual. Então ele diz: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, agora não é comigo, agora é contigo, Espírito Santo, para iluminar o coração do teu povo que se reúne aqui esta noite, e as centenas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, meu Deus, aonde estiver uma ovelhinha, Senhor, nas rádios, nos aplicativos, aonde estiver uma ovelhinha parada para ouvir esta voz, que o teu Espírito faça um milagre poderoso na mente do teu povo. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém e amém. E isso, nós celebramos a palavra assim, com um aplauso ao Senhor. Igreja de Deus, filhinhos de Cristo, povo escolhido, predestinado, salvos pela graça de Deus, povo que não há condenação para você, se tu estás em Cristo, tu passaste da morte para a vida, o maligno não te toca, porque tu és nascido de Deus e Deus te guarda. Que bom que nós conhecemos isto e não temos medo do adversário, que ele sabe quem somos e a quem nós pertencemos, amém? Ele sabe quem é o teu pai, tá? Ele sabe quem é o teu pai. Ele não vai meter as caras contigo, porque ele conhece muito bem o teu pai, amém? Então, quando eu era menino, esse assunto dentro do tema, como vive um salvo, né? Refere-se a essa passagem bíblica de 1 Coríntios 13, que fala sobre o abandono da imaturidade espiritual. Irmão, quando você vê, alguns me dizem, eu escuto isso, né? Mandam para mim, que eu sou um pastor que eu vivo a criticar as igrejas dos outros. Irmãos, o culto a Deus tem que ser celebrado um culto racional. Não pode ser um culto irracional. E o que é um cristão imaturo, menino, moleque, né, como diz lá, miúdo? Como pode alguém ter uma idade e continuar tendo atitudes assim? Então, esse tema fala sobre o abandono da imaturidade. Essa imaturidade, tanto a espiritual, quanto a imaturidade na fé, que é a mesma, né? Imaturidade espiritual e a imaturidade com o seu comportamento como homem, como marido, como filho, como mãe, como pai, como esposa, como empregado. Então, esse tema é um tema muito bom, muito forte, porque ele abrange tanto o lado espiritual, de imaturidade, como também abrange um lado físico, social, familiar, igreja, porque esses comportamentos de imaturos, então, são pessoas que são imaturas, não têm maturidade.
Então não tem um comportamento espiritual, não está crescendo na fé de verdade, está ouvindo muito a mensagem, mas seu desenvolvimento ainda está raquítico. Esse esboço desse estudo pode ser usado para ilustrar um tema sobre amadurecimento cristão. Como vive um cristão, um crente, um salvo? Tem que ser maduro. Nós passamos da infantilidade. Paulo falou, quando eu era menino. Então ele assume que ele teve comportamento, não é que ele era menino. Não é que ele não está falando no tempo que ele tinha 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 anos. Ele não está falando desse tempo. Quando você ouvir isto aqui, ele não está se referindo ao tempo que ele era criança. Ele está se referindo ao tempo que ele sendo adulto, agia como criança, que às vezes a gente faz isso, né? Mesmo sendo adulto, às vezes a esposa fala, você parece criança. Às vezes o marido fala para a esposa, você está agindo como criança, você nem parece que tem 50 anos, você nem parece que é um homem casado, você nem parece que é uma mulher casada. Então são atitudes que demonstram a meninice ainda na flor da pele, está aflorada a criancice. Então quando uma mulher encontra um menino desse e se apaixona e casa, essa mulher vai se ferrar, vai se lascar, vai sofrer, ou vice-versa. Quando um homem encontra uma pessoa com atitude de menino, que não quer crescer, que não quer amadurecer, que quer viver só na brincadeira, na gargalhada, sabe? Tudo é brincadeira, tudo é motivo de piada, tudo é motivo de chacota. Isto são sintomas de infantilidade, e isto é prejudicial a um relacionamento. E isso também prejudica o andamento do corpo de Cristo. O tema sobre o amadurecimento cristão, mostrando a transição, isto aqui, ó, Paulo está mostrando a transição de pensamentos infantis, reações imaturas, para uma compreensão madura e um comportamento condizente com a fé adulta. Vou repetir, o amadurecimento cristão, aqui Paulo está mostrando a transição. Paulo diz, quando eu era, então ele está fazendo uma transição, ele fala, eu era, mas agora não sou mais. Então, às vezes o comportamento infantil, às vezes quer nos apanhar, mas você olha para o espelho, olha, quando você quiser ter comportamento de adolescente, olha para o espelho, veja as tuas rugas, veja os teus cabelos brancos, veja que não dá mais para a gente brincar com a vida. Brincar com a vida, a gente vai perder e muito. Então, pensamentos infantis, a transição era essa. Paulo tinha pensamentos infantis, reações imaturas, para compreensão mais madura, com um comportamento condizente com a fé adulta. Nós temos muita coisa para falar, mas o tempo hoje, o culto da noite é menor, mais curto. Eu vou parar na palavra. Hoje eu vou ficar no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Isto aqui era para me ter falado pela manhã, era o texto que nós iríamos estudar, que eu tinha preparado na quinta-feira, mas Deus quis da maneira que Ele quis, para falar a algumas pessoas nesta manhã. Então vamos aqui pensar com Efésios, Paulo falando à igreja de Éfeso, 4, versos 11, e vamos correr, até aonde der para a gente caminhar, nós vamos caminhar. Nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de amadurecimento, nós estamos falando de comportamento infantil e maturidade espiritual para um amadurecimento não só na vida cristã, mas na vida social também. Isto é produtivo e é benefício para quem faz isso. 4:11. Olha aí para os maduros.
esse pronome ele mesmo é Jesus, ou Deus, tanto faz. Deus mesmo, ou Jesus mesmo, concedeu uns, ou colocou uns na igreja. Então não é um, é uns. Ele colocou na igreja dele uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos lá. Qual é a função? Por que Deus coloca essas pessoas na tua vida? Com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento é amadurecimento. Então Deus não quer que nós vivamos uma vida infantil, a vida toda como criança, sabe, agindo como criança, reclamando como criança. Então Deus coloca esses ministérios que são de Deus, que são do céu, para aperfeiçoar quem? Quem é os santos? A quem Jesus santificou. O santo não é Santo Antônio, não é Maria, Madalena, nada disso. Os santos são, se Jesus santificou eles, também são santos. Mas os santos são aqueles que o sangue de Jesus foi derramado sobre eles. Então, há aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. Então, os santos são aperfeiçoados para de criancice, vão caminhando para a perfeição, para desempenhar o que? O seu serviço. Diga comigo, eu tenho um serviço. Diga, igreja, você não tem nada não? Então vai para casa dormir. Se você não tem nada, vai para casa. Você está aqui porque você tem um serviço. Diga, eu tenho um serviço. Eu sou membro de um corpo. Você tem membros do teu corpo, e todos os membros do teu corpo têm um serviço. Por que você, que é membro do corpo de Cristo, não vai agir, reagir? Eu tenho um serviço. Diga, eu tenho um serviço. Você sabe o que faz você ficar na terra bastante tempo? Quando você tem um serviço e você faz o serviço. Nós estamos aqui porque nós somos útil. Quando você deixar de ser útil, você deixa de existir. Deus te retira do meio dos vivos. Está aqui a explicação. Para o aperfeiçoamento do santo, para o santo fazer o quê? Desempenhar diga, eu tenho um serviço. Olha, irmão, diga para ele, você tem um serviço. Não tem essa cara de dormindo não. Você tem um serviço. Tem cara de dormindo não. Dormindo aqui não. Eu tenho um serviço. Vamos lá. 13, 12. Para a edificação. Então, o meu serviço, diga assim, o meu serviço vai edificar o quê? Então, quando eu me movo no corpo, eu estou edificando o corpo. Se eu não me movo, quando você está com problema na perna, é um membro do teu corpo não pode andar. Na realidade, essa perna atrapalhou quem? Todo o corpo. Então, quando alguém que é membro de um corpo e quer ficar gangrenado, mesmo sabendo o que tem que fazer, porque quando você vem aqui para receber instruções. A maioria vai nas igrejas para receber o quê? Orações. Você vem aqui para receber instruções. Diga, eu vim aqui para receber instruções. Diga, instruções. Para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá. Até que todos cheguemos. Diga assim, todos os membros têm que chegar à unidade da fé. Então, quando um trabalha ao lado do outro, nós estamos nos comportando numa unidade. Isso se chama unidade da fé. Então, é essa fé que nos une. A fé em quem? Em Cristo. Eu não te conhecia, eu conhecia vocês. Por que eu passei a conhecer? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo que eu passei a conhecer vocês. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, diga, pleno conhecimento do Filho de Deus. Então você tem que ter o pleno conhecimento. É o filho de Maria. É o filho do carpinteiro. Era assim que conheciam Jesus. Eles não tinham o pleno conhecimento. Filipe, que conviveu 3 anos com Jesus, e ele perguntou para Jesus, você fala do Pai? Onde está o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
Então, olha lá, porque não tem o pleno conhecimento. O nosso conhecimento aqui não é raso, não, irmão. Não, você não tem um conhecimento raso aqui, não. Aqui nós mergulhamos nas profundezas do conhecimento, na sabedoria, no mistério que estava oculto dos séculos, e foi revelado a Paulo. Nós mergulhamos nesse segredo, pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, olha o texto que nós lemos lá em Coríntios. Agora, olha isto aqui. Paulo falou, quando eu era menino, agora, para que não mais sejamos como. Então, o conhecimento vem a nós para que a nossa posição agora não seja mais de menino. Uma igreja do reteté, a igreja da campanha, da corrente, são igrejas de menino, irmão. O que você conhece, que você pode mandar todos os pastores da Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, dessas igrejas que faz campanha corrente, botar sentado, qualquer um que está aqui pode botar ele sentado e falar, vou te dar uma aula de Deus, uma aula de Bíblia, e eles têm que sentar, e eles vão, se eles ouvirem vocês, eles vão falar, sabe o que eles vão falar? Eu sou um menino, não sei nada de Deus. Eles não sabem nada de Deus, ou alguns sabem e escondem, né? Para não libertar, porque o conhecimento gera libertação, e quem quer um povo livre, irmão? Veja esse partido que está governando o nosso país, quer o povo livre? Quer nada, quer livre, nada, 18 anos não fez nada, 18 anos não fez nada, para que sejamos livres, para que não mais sejamos como meninos, diga, menino, Paulo falou, para que não mais, diga assim, não mais, diga, não mais, Paulo falou, eu deixo as coisas de menino, não mais menino em quê? Em todas as áreas, eu ganhei um não, a pessoa não me visitou, eu estou triste, menino, você precisa de Deus, não precisa de gente, de pessoas. Se você tem Deus, Jesus falou, para que a minha alegria em vocês, para o gozo de vocês seja completo, vocês me têm a mim, ninguém pode ficar agarrado com ninguém a vida toda, irmão, ninguém pode ficar colado no outro, atendendo o outro. Então a nossa força, a nossa esperança, quem é adulto sabe que é em Cristo. Eu não preciso de um líder, um pastorzão, um homem de oração, ora por mim, só fico bem se alguém orar por mim. Eu estou bem porque o Espírito do Todo-Poderoso habita em mim. Diga, eu estou bem porque o Espírito do Todo-Poderoso habita em mim. Quando você fica na dependência de um abraço, de um beijo, de uma oração, sabe, de alguma coisa humana, você é atitude de menino. Você não precisa de ter essa atitude mais, porque tu já conhece a palavra, ó, para que não mais, diga assim, não mais, diga assim, não mais, meninos, por que não? Por que não mais meninos? Porque como é que ficam os meninos? Agitados, de um lado, não, o pastor falou, a minha vida não anda, porque eu não fui batizado nas águas, aí você ainda está em pecado, aí Cristo morreu para tirar o pecado, ou foi a água que tirou o teu pecado? Então o menino faz assim, Jesus não fez 100%, eu tenho que ir para o batistério, porque ali o pastor falou, não foi Jesus quem falou, o pastor falou. Não acredite em nada que eu disser da minha cabeça, mas tudo que eu disser da parte do céu, pode acreditar, irmão. Por isso que eu procuro dizer tudo do que vem de cima, não o que vem de baixo, porque o que vem de baixo, você pode também vir com a tua palavra que vem de baixo, nós vamos brigar aqui até amanhã de manhã. Então Paulo está dando um incentivo, Deus colocou apóstolo, profeta, para aperfeiçoar vocês, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento, para que cheguem na unidade, para que vocês tenham pleno conhecimento, edificar o corpo, para que não mais, ele chega, agora ele não quer mais, não mais comportamento de menino, sabe, comportamento imaturo, atitudes infantis,
sabe, fala sem pensar, faz as coisas, não mede o peso das palavras e do prejuízo que as palavras podem te dar lá na frente. Tem gente que perde trabalho. Eu falei sobre aqueles temas que eu falei anteriormente, sobre, como é, inércio, né? Então, você vê atitudes nécias, as pessoas têm atitudes, não é que a pessoa às vezes não é nécia, mas só que às vezes tem atitude nécia, ou às vezes são nécio de segunda a segunda, né? Então, para que não mais sejamos meninos, porque, olha aqui, como é que fica o menino? Agitado, de um lado para o outro. Não, eu tenho que receber a unção, o pastor tem que me ungir, porque, sabe, tem que ungir, se não ungir, sabe, se não ungir, mas onde está escrito? Não está escrito, mas o bispo falou que tem que ungir, porque ungir, ele fala o quê? Para eu não ficar agitado, fazendo o quê? De um lado, vamos lá em Caxias, vamos lá em Petrópolis, vamos lá em Teresópolis, vamos ali, porque lá tem o pastor que sopra, cai todo mundo, e quando levanta, todo mundo está cheio de unção, sai pulando. É menino, irmão. Isso é um culto de menino. Pergunta a Bíblia para essas pessoas, chama-os e mostre. Eu fui pregar numa igreja em Salvador, de menino, pastor, menino, igreja lotada, irmão, lotada. Fui pregar a palavra, os meninos não têm costume com a palavra. O menino gosta de brincar. Vamos brincar de cai. Todo mundo cai aqui, cai ali, cai. Aí todo mundo fica caindo, né? Aí levanta, bota paninho em cima, cai de novo, cai, levanta. Então, isto são que não. Pastor, por que o senhor julga isso? Não estou julgando, quem julga é a palavra. São atitudes infantis. Porque você não vê isto na igreja primitiva, você não vê no livro de Atos, você não vê nada disso, você não vê nas cartas de Paulo, você só vê nas igrejas que você vai no YouTube e você vê. Porque são igrejas que têm atitudes de meninos, e como ficam os meninos? Agitados. Vamos lá, tem o profeta Miguel. O Miguel, eu não sou pastor, eu sou profeta. Eu vou profetar hoje, Aí os meninos fazem o quê? Vai tudo lá. Enche lá, aí o profeta Miguel, malandro do jeito que já é, novinho, já está com pichulé, então, rimou, viu, sem querer, vai lá e começa a catar dinheiro do povo, aquele pezão também, o sapatão grande da canela fina, olha, Deus está me falando que você fizeram uma macumba lá no poço de Jacó, na encruzilhada, teu nome não é Maria? Não, Maria Aparecida do Norte, então, aí os meninos, meu Deus, ele falou meu nome, Jesus, como pode? Ele é de Deus. Por que falou o nome? Jesus encontrou com um homem, Natanael. Aí Jesus falou para ele, só porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você crê em mim? Jesus estava debochando dele. Você tem que crer em mim porque eu te falei que te vi lá debaixo da figueira. Você tem que crer em mim porque eu fui enviado por Deus a esta terra para pagar um preço que nenhum homem poderia pagar, nem a lei, para que não mais sejamos como meninos, diga, agitados. Quantos já foram assim, irmão? Então eu vou perguntar, quantos ainda são assim? Levanta a mão todo mundo. Aí. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo, cadê? Vento de doutrina. Então como é que age o menino? Ele vai atrás de quê? De vento. Todo mundo, não, aquela igreja que é boa, aquela igreja tem encontro de casais, toda semana o pastor tira um domingo, todo mês tira um domingo, leva todo mundo para o sítio, lá ele faz um churrasco, fica na piscina, um encontro de casais. Isto que é igreja? Tu quer ir para a piscina, pega a tua família e vá para a praia, vai para a piscina, mas deixa a igreja sossegada. Nem todo mundo quer piscina, nem todo mundo gosta dessas coisas, e nem todo mundo tem dinheiro para desperdiçar com besteira toda semana, que não muda a vida de ninguém. As igrejas que mais faz casados para sempre, é as igrejas que tem mais um índice de divórcio. Aí eu não entendo, se faz tantos encontros de casado para sempre, e os divórcios, então o que adianta? Só para entrar dinheiro. O menino vai atrás, vento de doutrina, pela artimanha. Então, quando você deixa de ser menino, o que você ganha? Você não vai atrás mais de vento,
Você fica na palavra. Irmão, aconteça o que acontecer, fica na palavra. Jesus falou assim, olha, o céu e a terra vai passar, mas a palavra não vai passar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, como é o vento de doutrina? É o que as pessoas vivem atrás. Artimanha de quem? Homens. Quem é que aplica os ventos de doutrina? Os homens. Ele leva quem? Ele engana como? Com astúcia. Que faz o que com as pessoas? Induzem as pessoas. Não precisa mais congregar. Você já é salvo. Toda árvore tem que estar na videira. Quebrou, caiu fora, morreu. Você tem que estar na videira. Igreja é um lugar de comunhão, um lugar de crescimento, de fortalecimento. Nós nos fortalecemos uns aos outros, irmão. Quando você me vê, quando eu te vejo, eu me sinto fortalecido quando eu lhe vejo, e você se sente fortalecida quando me vê. Amém? É isso que é a igreja. Vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem as pessoas ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, qual é a minha postura? Eu não quero mais agir como menino. Então, eu vou seguir o quê? O que eu vou seguir? Eu não sou mais menino, eu sigo o quê? O que me interessa é a verdade. Pode ser o maior pregador que junte 1 trilhão de pessoas na frente dele. Se ele não fala a verdade, eu não vou seguir isto, irmão. Aí o senhor vai ficar só o senhor e a sua esposa. Que bom, pelo menos vai só eu e ela para o céu. O resto, segue lá a turma lá, pode subir, pode seguir. Seguindo a verdade, eu sigo a verdade como? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, como é que vive alguém que não é menino? Crescendo. Hoje você cresce, amanhã não é, cresce, desaba, desviei. Agora quero falar palavrão, quero beber, quero fumar, quero cheirar, quero arrumar umas mulherzinhas aí, que já estou cansado de ficar com a minha mulher há muito tempo, agora eu vou largar ela um pouquinho, depois ela me aceita de volta. É só se ela for trouxa, né? Se for trouxa, aceita. Se for uma mulher madura, segue a vida, porque esse não presta. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Estou falando de como vive um salvo, não mais como um menino. Segundo a justa cooperação de cada parte. Então, como vive o menino no corpo? Segundo a justa cooperação de... Então, toda parte faz o quê? Coopera lá. Segundo a justa cooperação de cada parte. Então, não, deixa essas coisas só para o pastor. Irmão, você recebeu o Espírito Santo? Ou ainda tem dúvida? Se você recebeu o Espírito Santo, é para dar testemunho de Jesus. Essa é a função. E Atos 1:8. Depois volta para Efésios, irmão. Atos 1:8. Mas recebereis, ainda não tinham recebido ainda, né? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão pular, rodar, sapatear, adivinhar CPF, vocês vão adivinhar o túmulo da vovó, vão fazer consulta com a vovó que morreu há 300 anos. Não fala isso. Eu recebo o Espírito Santo para fazer o quê, irmão? Vamos, igreja, aqui, para quê? Sereis minhas testemunhas. Então, se eu digo que tenho o Espírito Santo e a minha vida é uma vergonha, eu não tenho Espírito Santo nenhum. Porque o Espírito Santo veio à minha vida para me ser o quê? Então, se eu digo que eu tenho e a minha vida é uma vergonha, eu não tenho Espírito Santo nenhum, eu estou passeando na igreja, eu não me encontrei com Cristo ainda. Cristo ainda não se manifestou, eu ainda estou vivendo uma religião, me escondendo do diabo, me escondendo do demônio, sabe, fugindo da escuridão. Não é nada disso. Sereis minhas, como vive um salvo, sendo testemunha, diga assim, sendo testemunha. E uma criança que é salva, tem vergonha? Se você confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai. Se você negar o meu nome diante dos homens,
eu também negarei o teu nome diante do meu Pai. Jesus falou. Quem já leu isso? Não sou eu que invento essas coisas não, está escrito na Bíblia, eu só leio. E sereis minhas testemunhas. Então a minha função como cristão aqui é o quê? Testemunhar. Pastor, mas eu não sei, ele não está falando, você está ouvindo ele falando, serei um pregador da palavra, um apóstolo, está falando isso? Está falando o quê? Ser o quê? Testemunha. Eu não preciso de um púlpito para testemunhar. Aonde eu chego, me dá a oportunidade, a minha vida, cara, eu era um maconheiro, ladrão, não podia ver uma loja, roubava roupa, roubava sapato, roubava meia, roubava tudo, não podia ver uma casa com um bujão de gás do lado de fora, pulava, pegava roupa no varal, tapete na corda, pegava tudo, não sobrava nada, tudo era para mim. Menino, aí, mas como pode? Como você fazia isso? O diabo com uma conta da minha mente, e como que aconteceu o milagre? Eu estou testemunhando de Jesus. Jesus entrou na minha vida, Jesus me apanhou lá, e aí o que aconteceu? E ele começou, a sua palavra começou a me limpar a mente. Aí tu deixou de roubar? Deixei de roubar. O que você faz agora? Agora eu trabalho com as minhas mãos e ajudo os outros. Aí o que eu estou fazendo? Testemunhando de Jesus. Não, a vida é uma porcaria, não tem exemplo, não tem modelo de nada, vai falar de Jesus. Jesus mudou o quê? Xingando, gritando, batendo, arrebentando, fazendo fofoca, vai testemunhar de quê? De nada, não tem testemunho para dar, igual a mulher que era prostituta, se ela continuasse sendo prostituta, ela não teria sido aquela bênção que ela foi naquela cidade. Diz que ela revolucionou a cidade com o seu testemunho, olha, sereis minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos lá na África, testemunhando do Evangelho de Cristo, lá na África, estamos lá fazendo esse testemunho às pessoas. 6 minutos, terminamos. Versículo Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor. Paulo está dizendo então não é palavra de Paulo. Portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Qual é a ordem que Paulo está dando? Você vê que é uma ordem que ele está dando. Volta lá, irmã. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico que, olha a ordem do homem, que não mais andeis como também andam os gentios. Então a ordem para nós é a mesma coisa. Ele está falando, é como se Paulo estivesse aqui falando, olha, turma boa, não ande como se você não tivesse o conhecimento. Quando ele diz gentios, porque o gentio ainda não tinha conhecimento. Por isso que Deus levantou Paulo para levar o conhecimento a quem? Aos gentios, para que eles melhorassem as suas vidas, né? Foi por causa do apóstolo Paulo, dos apóstolos da graça, dos pastores que foram enviados para pregar o evangelho na graça, né? Que o povo de origem gentílica começou a se comportar tendo outro tipo de comportamento. Não mais andeis como andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu sou o melhor. Depois de mim não haverá ninguém. Eu é que canto, eu é que prego. Não tem ninguém que chegue aos meus pés. Coitado, tudo fraco. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidades. Obscurecidos de entendimento. Aprende. Desculpe a expressão. Aprende, cada vez fica mais burro. Aprende. Quando você aprende, você não põe em prática. É como você pegar um balão ou um pneu do teu carro que cabe 30, o meu boto 32, botar aí 60 calibrada. O que vai acontecer? Vai explodir. Então tem muita gente assim, já explodiu de tanto conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento chega à nossa vida para que a gente passe, nós sejamos testemunha. Então quando você recebe o conhecimento, você se esvazia dele, joga para fora, passa para o outro. Aí você recebe, sai daqui, vai dormir, no outro dia já esqueceu tudo. Se você passar, aquela pessoa que você passou vai falar, caramba, aquela palavra que você me deu naquele dia mudou a minha vida. Não sei se você já tem essas experiências, eu tenho várias experiências assim.
obscurecido o entendimento, alheios, um salvo não pode estar alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, pessoas insensíveis, sabe, não se sensibiliza, é só eu, só para mim, não, eu é que sou, uma pessoa insensível é assim, ela está com um problema, eu estou com um problema aqui, aí você fala assim, olha, eu estou com um problema aqui também, mas o meu problema é maior do que o seu, porque ela é insensível, alheia, à vida alheia, ela não está nem aí, ela quer que as atenções fluem para a vida dela. Então são pessoas insensíveis, que não têm sensibilidade com o problema do outro. Se alguém te conta alguma coisa, porque está precisando de você, e confia em você e quer a tua ajuda, entendeu? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram, porque são insensíveis, se entregam o quê? À dissolução. Não vou mais para a igreja, não vou mais, para a igreja é besteira, estava perdendo minha vida na igreja, eu escuto isso, perdi minha vida na igreja. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade, então a pessoa tem Jesus e fala que ele perdeu a vida. Então você vê como é que a pessoa é meninão, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, como é que age o menino? Assim, sorte de impureza. Mas não foi assim, isso é forte demais, versículo 20, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Aqui, nós todos aqui aprendemos de Cristo. Então, se alguém tem algum tipo de vida lá fora diferente do que aprende aqui, não é problema meu, é problema seu. Você vai ajustar a conta com o teu Deus. Se você brinca com Deus, Ele te fala as verdades, você quer continuar com as tuas verdades, Ele te fala como você deve viver para Ele, e você quer continuar vivendo do jeito que você quer, tu vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, e vai sofrer, e vai sofrer, e vai sofrer. Vou parar de falar disso, tá? Vai sofrer. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído segundo a verdade em Jesus. Se é de fato que vocês estão ouvindo, às vezes você pode estar aqui olhando para mim, balançando a cabeça e não está me ouvindo nada que eu estou falando. Está doido para chegar em casa, para ligar a televisão, para ver o Fantástico, para ver lá o Globo, não sei de quê, para ver o retrospecto do jogo, para ver não sei o quê. Você está olhando para mim, balançando, amém, pastor. Tu é burro, amém, pastor. Então, a pessoa está olhando, não está nem prestando atenção. É aquilo que Paulo está falando, que é que tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. E no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Então, como é a nossa vida como salvo? Velho homem, meninice, chocarrice, homem casado anda com homem casado, mulher casada anda com mulher casada, homem casado não fala da mulher para o amigo, não comenta mal da mulher, mulher casada não comenta mal do marido. Quem faz isso é criança, fofoqueiro, criança, mulher fofoqueira, marido fofoqueiro, não pode. Despojado, sentido passado do velho homem que se corrompe. Então eu já tenho esse entendimento que ele se corrompe. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou me revestir de um homem criado segundo Deus. 23. E vos renoveis no espírito. Aonde que eu me renovo, irmão? Sabe como é que ensina as igrejas? Ensina o quê? Bota uma gravata, dá um terno para ele, dá um terno do pastor, aquele velhinho que está com furinho debaixo do braço, dá para ele. Bota uma gravatinha nele, um sapato, penteia o cabelo dele assim, divide assim, você bota essa parte para cá e essa para cá. Olha aqui. E vos renoveis aonde? No espírito do vosso. Então não é aqui. Você pode botar qualquer roupa, irmão. Eu posso subir aqui de bermuda, sei que não vai ficar bem, de camiseta, não vai ficar bem. Para quem? Para as crianças, né? As crianças têm comportamento de criança, não vai ficar bem. Eu não estou aqui para fazer ninguém tropeçar, eu não sou pedra de tropeço,
Então eu sei o lugar que eu estou, a roupa que eu tenho que estar. Olha, o pastor está de... Sabe, para você ter uma ideia, eu não sei nadar. A minha filha até encarnou em mim essa semana. Eu falei, vou entrar na aula de natação. Eu só ainda não entrei, sabe por quê? Por quê? Tem que botar sunga. Eu não vou botar sunga, então tem que usar sunga. Então, eu falei, não vou usar, não quero usar, eu sou um grilo de sunga, maluco. Tu tá doido? Então eu não vou. Esse é meu bloqueio, deixa eu com ele. Meu bloqueio não pode bermuda, não, tem que ser sunguinha. Não vou, fico sem aprender. Já estou com 65 anos, não vai acontecer nada não. E eu vou renovar no espírito. Então a renovação para os adultos, diga assim, é no espírito e no entendimento. Como é que renova o entendimento? Passa, irmão. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então nós nos revestimos disto aqui, irmão. Como vive um salvo? Não mais como criança, não com atitudes carnais, porque carnalidade é coisa de criança, né? Coisa de criança, criança fala besteira, faz brincadeira de bobagem. Nós não, nós somos adultos espirituais. Diga, eu sou um adulto espiritual. Eu sou um adulto. Na minha família, minha mulher, meu marido, sabe que eu tenho um comportamento de adulto. Eu não pego o dinheiro, saio aí jogando no tigrinho, jogando no bet da vida, gastando dinheiro. Não, eu tenho meus compromissos. O adulto tem responsabilidade. A mulher vai pagar, a mulher trabalha. Não, você que tem a responsabilidade. É assim que é o adulto. Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus.